responde uma coisa: como superar o GTA V? Vamos complicar ainda mais. Como superar o Red Dead Redemption 2? Por 13 anos, a Rockstar só observou, viu os estúdios tentando aplicar sua essência, mas sempre caindo na mesma armadilha. Mapas maiores, cheios de ícones repetidos. A Rockstar entendeu com o Red Dead 2 que o mundo aberto não é sobre um mapa maior, é sobre um mundo mais vivo, mais denso, mais reativo. Eles entenderam que o mapa, o mundo que a gente joga, é um personagem e precisa de profundidade. No final das contas, a Rockstar só compete com ela mesma. Mas por quê? Dinheiro, tempo? Dinheiro e tempo? Sim, também. Mas nesse vídeo você vai entender que não é só isso. Nós vamos abrir o capô e ver o que quase 2 décadas de evolução de uma engine são capazes de fazer. Nós vamos provar como Red Dead Redemption 2, na verdade, é o DNA base de GTA 6. O campo de testes. Porque o passado geralmente nos ensina tudo sobre o futuro. Qual foi a última vez que um jogo te fez parar? Não por causa de um ícone no mapa, mas porque algo no mundo te chamou atenção. Você pode pensar em limpar um acampamento inimigo, mas a verdadeira genialidade da Rockstar não está nas tarefas que ela te dá, está na vida que acontece sem você. É aí que a verdadeira magia acontece. Você não está procurando nada, apenas vivendo no mundo. Você tira um tempo entre uma missão e outra, entra numa loja de armas em Rhodes para fazer um upgrade. E sem querer, quando tá indo embora, Mister, I've been trapped down here. um homem trancado num porão, vestido de marinheiro. Você automaticamente pensa: aqui vai mais uma gracinha da Rockstar. Mas decide ajudar o garoto pra saber que porra tá acontecendo. Pra resolver isso, parece simples. Basta conversar gentilmente com o dono da loja de armas. Show me. Right now. Mas às vezes as coisas não são o que parecem. Open it now! Sleeping down there? Such a shame to wake Podia ser só mais uma piada da Rockstar, mas a história dele é trágica. Ele sequestrou esse homem não pelo motivo que você pensa. What the hell is going on here? Ele perdeu o próprio filho, o Sammy, num acidente de pesca no rio. A dor deixou ele louco, incapaz de aceitar a perda. O homem que ele sequestrou lembrava o filho dele. A cabeça dele já não funcionava I was mais. teaching Sammy how to hold the rifle proper out by the river. The recoil Shot him backwards. He slipped into the river. The water pulled him downstream so quick. I searched up and down that riverbank for days. But I couldn't find my boy. Agora repara, logo atrás de você tem uma maleta. Você abre e lá dentro é como se a Rockstar dissesse: você sabe o que tem que fazer. Várias cidades tinham isso. Em Valentine's, por exemplo, os fundos da loja de medicamentos. Se você não passasse reto, podia achar algo estranho acontecendo. What do you want? This is private. Fácil de resolver também. É só pedir pro doutor dar uma olhada. Hey, open up. It's me. I brought some food and whiskey for you fellers. Yeah, it's only the duck. Don't try anything funny. Looks like a nice little business you got going. Um comércio ilegal acontecendo atrás do escritório do doutor. E só lembrando, isso é um jogo de 2018. Imagina o que a Rockstar vai nos entregar com o GTA 6. Foram 5 anos de evolução da engine, do GTA 5 para o Red Dead 2. E você acha que tudo isso vai ser descartado? Não, meus amigos, não. Foi um laboratório. E agora, as patentes vão entrar em jogo. Começando pelos NPCs. A patente de navegação virtual não é só um GPS. Ela dá personalidade para cada motorista. Paciência, agressividade, senso de urgência. Um NPC impaciente no engarrafamento
engarrafamento não vai mais só ficar buzinando. O sistema permite que ele procure atalhos, que ele tente uma manobra arriscada. O caos de trânsito não será mais aleatório, será humano. Mas como aplicar isso a uma cidade inteira sem derreter o seu console? Outra patente descreve como gerenciar milhares de NPCs, onde a IA acorda perto de você. E a gente já viu isso na prática, na cena da praia do trailer. Repare que os NPCs perto do plano estão todos fazendo alguma coisa diferente, enquanto os lá do fundo estão apenas preenchendo o cenário. É exatamente isso que essa patente descreve. Ou seja, a Rockstar basicamente inventou um sistema para renderizar o caos em 4K na sua frente e um monte de boneco de palito 3D com a inteligência de uma torradeira lá no fundo. Genial! E essa vida não está só na cabeça dos NPCs, está na pele. O novo documento confirma um nível de detalhe absurdo. Deformação muscular realista quando os personagens se movem, cabelos que reagem fisicamente à água e vento, ao movimento, e até a sujeira que acumula nos veículos com o tempo. E tudo isso a gente já viu nos trailers. A Rockstar não está apenas simulando uma cidade, ela está simulando a física da própria vida. Ok, então a população tem um cérebro, mas e o palco que eles atuam? Eu nunca vou me esquecer da primeira vez que eu vi uma tempestade se formando no Red Dead Redemption 2. Aquele peso, a forma como as nuvens volumétricas mudavam o mundo, eu nunca tinha visto nada igual. Mas de novo, imagina isso na Flórida, um lugar onde faz sol e 15 minutos depois o mundo está debaixo d'água. E os vazamentos confirmam essa ambição. Eles listam nevoeiros densos, ventos fortes e o mais importante, confirmam que o sistema de iluminação e nuvens volumétricas de Red Dead 2 estão presentes. É a mesma fundação, só que agora no caos tropical. Um ecossistema não é só o clima. A lista de eventos vazados descreve situações como guaxinins revirando latas de lixos e até roubando sacolas de comida no meio da rua. E de novo, temos isso no trailer para provar. A Rockstar está soltando a IA de Red Dead 2 no meio da cidade. Então temos uma cidade com cérebro, um ecossistema com vontade própria. Mas o que realmente dá alma a um jogo da Rockstar é o conflito, a história. E pela primeira vez, a história principal parece ser um relacionamento. Pensa no Red Dead 2. Mesmo sendo o arco secundário da história, a gente consegue sentir a química de Arthur e Mary. Mas era uma química fadada ao fracasso. O mundo dele, de lealdade à gangue, era incompatível com o mundo dela. Cada encontro era uma pequena I should tragédia. have ran away with you years ago. Well, you wouldn't. No, I didn't. But, well, I don't know. A Rockstar fez uma história sobre a dor de dois mundos que não podem se unir. Agora, imagine pegar essa profundidade, mas com os dois personagens do mesmo mundo, os dois principais, tentando construir um futuro juntos. É isso que as evidências sugerem para Jason e Lucia. E os vazamentos falam de eventos pragmáticos, românticos e caóticos, provando que as suas escolhas nos encontros terão consequências reais na dinâmica do casal. Brutality. Melina wins. Just holding you. I'm talking about my love. She was sent from above. Uma cidade que pensa, um mundo que reage em uma história onde a sua parceira é a sua maior força e a sua maior fraqueza. Essa é a promessa. Esse é o sonho de um mundo vivo. E ele parece bom demais pra ser verdade. What do you see? What do you see? What do you see? What do you see? You are the sun, you are the moon. Toda essa vida tem um preço. Aquela IA com personalidade, ela também vai ter memória. Imagina a cena. Você está sem grana em Vice City. Lucy ainda está presa. E tá meio tarde pra você pedir um trabalho pro Brian. Você precisa de uma grana pra encontrar o Call. Você vê um mercadinho e acaba fazendo um golpe rápido. Mas na pressa, você esquece de usar a máscara. Assalta o mercadinho e não nota que tinha câmera ou alguém te observando. Você sai daquela região e volta uns dias depois. Um NPC te reconhece, liga pra polícia e sua paz acaba. Mas e aquele clima vivo de Red Dead 2? Ele não é só beleza, é uma variável tática. Pense no que isso significa para o GTA 6. Em algumas áreas, perto de rios ou do mar, a maré pode subir, dificultando o caminho e fazendo aquele seu atalho perfeito não ser tão eficaz.
E finalmente, carro, que é a sua identidade. A realidade é que teríamos muito mais carros, mais personalização, mas não serão só rosas. Aparentemente, o roubo de carros foi retrabalhado. Itens como o Slim Jim e o Immobilizer Bypass mostram que os carros mais modernos não vão funcionar só quebrando a janela. E eu tenho uma teoria. Sabemos que o inventário limitado é praticamente confirmado, mas e se isso for uma mecânica como a cela do cavalo do Red Dead 2? Ali ficavam todas suas armas, roupas, máscaras, reservas. Eu realmente me preocupo se você usa elas. Mas aqui no GTA 6 isso se aplicaria ao carro. Talvez você tenha que tirar a duffy bag de um carro e colocar em outro. Pode ser ou não, é totalmente teoria. Mas faz sentido se a Rockstar quer que a gente realmente se importe com o nosso carro. Para. Isso é por causa dos vazamentos? Eu pago. Paguei. Isso aqui não é o que eu tô pensando não, né? Depende. Você tá pensando nos vazamentos ou no seu Analytics? Olha essa retenção, já saíram 3 no vídeo, seu acéfalo. Faz o pedido logo. Rapaziada, não esqueçam de deixar o like, é extremamente importante. Os membros, fala dos membros. Vai. E vire membro, é muito mais importante do que vocês imaginam. Eu não fui. Viu? Eu disse. Um mundo que te vigia e parece conspirar contra você, parece um inferno, né? Mas a Rockstar não está te punindo, ela está te testando. A cidade te vigia com a sua memória social, você aprende a gerenciar a sua reputação. Aquele evento vazado, Dirty Cop Shakedown, sugere a resposta. Talvez você possa subornar policiais, limpar o seu nome. Você não foge mais da polícia, você apaga os seus rastros. Assim como em Red Dead 2, quando a gente ficava procurado em uma região, a gente não ia ficar sendo caçado a todo momento. Geralmente isso acontecia enquanto o crime ainda estava fresco. Se você cometesse o crime, Let's see about this. fugisse e depois voltasse, iam ter certos ícones no mapa mostrando que a polícia está em alerta. Wait a minute! Well, shit! I knew I recognized you! We're taking you in! I give up. Você pode ter certeza que a mesma coisa vai se aplicar pro GTA 6. E como você limpava isso, você ia no Correios e pagava uma multa, I hope you keep the peace for once, you brute. que era baseada na quantidade de pessoas que você tinha matado. It's a steep price for the outlaw way of life. Sabemos que a dinâmica dos dois personagens será algo central. A gente pode ver eles comemorando várias vezes no trailer. Mas com a gente jogando, talvez esses momentos possam ser diferentes. Talvez esses eventos mudem dependendo da nossa ação durante o jogo. É exatamente isso que os vazamentos sugerem com as escolhas de pragmático, romântico e caótico. E isso se conecta diretamente ao gameplay. Durante o assalto vazado, a Lúcia pode dar comandos pro Jason. Estamos olhando para um sistema onde construir uma sinergia não é só mudar a história, mas criar uma dupla mais eficaz em tempo real. E finalmente, como você protege a sua âncora, seu carro? Em Red Dead 2, a desgramada da Rockstar conseguiu fazer a gente gostar de um animal virtual. Você lembra do sistema de vínculo com o cavalo? Cada nível desbloqueava algo novo. Primeiro o cavalo virava fã do Beto Carreiro. Depois ele aprendia a dar drift. E por último, ele virava um fucking cavalo real. Agora, como traduz essa filosofia para o asfalto de GTA 6? A resposta parece estar em um ataque de 3 frentes: a cultura, o investimento e a imersão. A cultura de takeover de Miami, confirmada com eventos como Airport Drag nos leaks, They can't break me now. Pay attention, my life. I'm praying for my life now. Get my mind wrong, make some millions on me right. I'm not in love on the spot. Those niggas call them real. Can't see them body in the block. Them niggas ain't like me. Um investimento podendo fazer uma tonelada de personalizações no seu carro. Você pode ter certeza que todos esses anos de GTA Online vão ser aplicados e aprimorados aqui. Mas não é só isso. Os vazamentos também listam eventos de coleta de peças de carro para um personagem chamado Eamon, no qual a gente vai restaurar um carro clássico. Talvez o próprio carro que apareça na garagem do Jason no trailer 2. E a imersão, com a física de danos mais realistas, principalmente nos interiores, onde quem viu o vazamento sabe, tudo dentro do carro tem física. Isso numa batida, meus amigos, vai ser cinema. Já a dirigibilidade promete ser a melhor de todos os GTA. Aqui, ela não vai ser aquela dirigibilidade igual a do GTA 4. A Rockstar entendeu como a dirigibilidade, como os carros no GTA 5 tem uma importância. Então a Rockstar provavelmente vai pegar aquela física do GTA 5 para dirigir o carro e fazer um upgrade com batidas mais realistas. E disso sugere que o carro não vai ser mais um brinquedo descartável, ele vai ser uma de suas bases.
Então é isso. O futuro não era sobre mapas maiores, era sobre mundos mais profundos. Mas não se engane, o caos, a sátira, tudo que define o GTA ainda vai estar lá. E tudo isso que a gente analisou hoje é apenas a fundação, o esqueleto. Nós nem começamos a falar da carne, os mistérios, as lendas urbanas, os eventos aleatórios. A Rockstar não está mais fazendo um jogo só sobre o caos que você cria, mas sobre a lenda que esse caos deixa pra trás.